O que você nunca fez com a sua namorada que você tem vontade de fazer? Ganhar uma discussão. O que te deixa feliz? Ah, minha namorada. Ah, é romântico então. Ah, sem maldade. E o que te deixa triste? Ah, o marido dela. Você é monogâmico ou poligâmico? Sou pingaiada e cachaceiro. E você chega na festa já ainda atrás da mulherada já. Ah, de todo mundo, homem, mulher, não binário, qualquer coisa. Não binário, você pega todo mundo. Ah, lógico, quem come de tudo não passa fome, caralho, vem. O que você nunca fez com seu esposo que você tem vontade de fazer? Separar. E pra você acha que vale ou não ir pros finalmente no primeiro encontro? Na minha opinião, velho, tipo assim, transar antes do casamento é pecado, certo? Sim. Por isso, mano, vai nas casadas, velho. E seu João, o que o senhor acha que pobre faz que rico não faz? Filho, né?